Paz seja convosco. A misericórdia de Adonai, o Todo-Poderoso, Deus de Israel, possa estar sobre vocês. Amém? A você que está aí nos assistindo pelo YouTube, que as bênçãos do Todo-Poderoso também te alcancem, que a sua misericórdia, o seu amor permaneça sobre vocês. Obrigado. Pessoal de Santa Catarina, está ligado aí? Nossa família lá, nossa congregação, Deus abençoe. Pessoal de Goiás, Luísa, Deus abençoe. Pessoal de Portugal, da cidade do Porto, que Deus abençoe. Emília, Evelyn, Fernando. Kaline, Bielorrússia. As bênçãos de Hashem para toda a Rússia. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar poderosamente. Nosso Moré de hebraico, nosso querido Moré Maurício, que chegou de Israel há poucos dias, ficou 20 anos morando em Jerusalém, daqui uns dias está desembarcando aqui em Franca. Moré Maurício em Manaus, as bênçãos de Hashem também te alcancem, a você, a tua esposa e tua família, não é? Amém, todos são bem-vindos. E os de casa, a nossa família da Beit, que não veio hoje presencial, mas está aí, virtualmente nos acompanhando, e os que estão presentes, estão mais pertinho aqui, mais aconchegante, pertinho, modo de dizer, né? Estamos na distância de segurança. Todo mundo de álcool gel, máscara, tá bom? Amém? Vamos aprender um pouco mais do Eterno. Eu creio que cada vez que você estuda um pouquinho da palavra, cada vez que você estuda um pouquinho, você começa a entender melhor como que Deus é perfeito. Eu sempre tenho dito aqui nesse altar, eu sempre tenho explicado, sempre tenho ensinado para vocês que o Eterno, ele é minucioso, ele é detalhista. E essa ministração, esse estudo que eu trouxe para vocês, vocês vão ver esses detalhes, como são ricos. Ao meu pai, o pastor Arnaldo, lá na usina de Furnas, as bênçãos de Hashem também alcançam a minha família lá. A nossa família também de Bridgeport, no norte dos Estados Unidos, que o Senhor também vos alcance aí. Amém? Então, eu quero que você se concentre, para que você aprenda um pouquinho mais das Escrituras. Frequentar igreja é um conceito, mas entendermos as Escrituras é um pouco mais profundo. Eu quero que você se atente, porque os nossos cultos são espirituais, sim, mas são racionais. Se você não ficar ligado, se você não se concentrar naquilo que você está vendo, por isso que o audiovisual ele é tremendo. A absorção é muito maior. Então nós jogamos o telão aqui para você acompanhar e assim você assimila melhor. Esse versículo que eu escolhi, que o Eterno me mostrou para que eu ensinasse essa noite, esse versículo é muito polêmico. No meio cristão, no meio evangélico, eles leem e não entendem o que estão lendo. Cada um interpreta da forma que acha que convém, que acha melhor. Só que hoje, a partir de hoje, você não terá como interpretar ele do jeito que você quer mais. A partir deste estudo que você vai receber aqui, você não tem como burlar a interpretação desse texto. Então, eu, de igreja evangélica, tenho um tempinho de casa, né? Eu tenho 45 anos de igreja evangélica. 20 anos que eu ensino as Escrituras no Brasil. É muito chão que eu já andei, pela graça do Eterno. Então eu quero que você entenda a profundidade dos segredos das Escrituras. O texto
está registrado lá no livro de Matitiahu, e na sua Bíblia está escrito aí como Mateus. Cinco 17. Matitiahu 5,17. Bíblia, Mateus 5,17. Você já deve ter ouvido dezenas de vezes esse versículo. Mas se você sair perguntando para os líderes, pastores, apóstolos, qualquer título que você quiser pôr aí, vão te dar N explicações. Mas a essência da explicação ninguém te dá. Porque se eles falarem a essência da explicação, eles não vão conseguir sair da explicação. Porque vai contra os princípios que foram nos passados. A Bíblia chegou até nós adulterada, interpretativamente adulterada. E você até hoje ouviu o versículo adulterado. Então eu quero tentar, pela misericórdia do Todo-Poderoso, expressar para você de uma forma bem objetiva o que significa esse versículo. Então o tema da noite é Yud. Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. Nós vamos estudar no livro de Bereshit, primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis 14:18 e Matitiahu 5:17. Vamos lá? Se concentre aí e vamos aprender um pouquinho, ok? Prestem atenção. Eu usei um subtítulo: Não vim abolir a Torá. Matitiahu, lá em Mateus, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, falou essa frase, que é muito mal interpretada. Então vamos lá? Matitiahu, Mateus 5:17. Vamos meditar o que está escrito aqui, ó. Não pensem que vim a abolir a Torá. O que aconteceu com a Bíblia? Ela passou por Roma. Roma pega e tira essa palavra aqui, ó, Torá. Escreve na tua Bíblia aí, lei. Ou escreve na sua Bíblia, mandamentos. Porque nós temos dificuldade de assimilar as coisas. Nós temos preguiça de consultar um dicionário. Nós somos muito fracos nessa questão de pesquisa, de análise. Então, ninguém entende o que é lei, o que é mandamento. Mas lei e mandamento significa Torá. O que é Torá? Certo dia eu estava num evento, estava dando uma palestra num evento de líderes, pastores, e eu perguntei: quem tem uma Torá aqui? Todos olharam um para o outro, tipo, hã? Aí um corajoso levantou a Bíblia. Falei, pelo menos tem alguém que tem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Não arrancou os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é Torá. Às vezes eles frequentam a igreja há 20 anos e não sabem que os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá. Então, olha só, já começa complicado aqui esse Matitiahu, esse Mateus. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim. Não vim abolir, mas completar. Ficou mais fácil depois que Yeshua, depois que Jesus veio, ficou mais fácil, que eles chamam de era da graça. Ficou mais fácil na graça ou mais difícil? Mais difícil. A graça não é tão de graça, senão ela é muito difícil. Porque um dia Yeshua disse, está escrito na Torá, não adulterarás. Mas eu vos digo, eu vou complicar, eu vou deixar a coisa mais difícil. Se tão somente olhares ardentemente para uma mulher, já cometeste adultério com ela. Eita! O cidadão nem deitou com a menina, ele nem sentiu prazer com a menina, ele já adulterou com ela, virtualmente, na mente. Ficou mais difícil. Na lei dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo.
E Yeshua pega e fala assim, peraí, está muito fácil. Está muito fácil. Na graça a gente precisa arrochar esse negócio. Eu digo-vos, não só ameis o teu próximo como a ti mesmo, mas também ao teu inimigo, oreis por ele. Poxa vida, eu queria que o meu inimigo fosse para os quintos, os quartos, os terceiros, sei lá para onde. Complicou mais. Mas eu não sei o que acontece com a mente do ser humano, que ele não consegue captar essa diferença, ele não consegue enxergar essa realidade. Ok? Eu não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, disse Yeshua, ei, até que os céus e a terra passem. Já passou os céus? Você está olhando para cima, aí tem um vácuo aí, não tem nada aí para cima? Ou ainda continua tendo céus? Você continua pisando na terra aí? Enquanto você pisar nessa terra, enquanto você olhar para cima e tiver céu, enquanto até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud. Depois alguém abre a Bíblia aí, essa tradução aí do João Ferreira de Almeida, eu quero ver o que está escrito aí. Acho que ele escreveu vírgula, alguma coisa. Tio, obrigado. Olha como que a coisa é presunçosa. É colocada em duplo sentido. Nunca estava escrito aqui nessa passagem bíblica, tio. Torá não tem tio. De onde que eles tiraram esse tio? Estão entendendo o que é adulteração de texto? Nenhum tio deve ser tirado. Não existe tio na Torá. Está mentindo a tradução. Adulteração de texto. Mas você vai falar isso numa igreja evangélica. Eles te voam na garganta. Te voam na garganta. Te decepam. Mas está escrito no texto original. Nem mesmo um iud, ou traço da lei, da Torá, passará. Não. Até que todas as coisas que precisam acontecer tenham acontecido. Que coisas que tem que acontecer tenham acontecido? Que coisas? As coisas que Yohanan escreveu. As profecias que estão no Apocalipse. Não aconteceu ainda. Não passa enquanto não acontecer a última profecia. As 7 taças da ira de Deus. Os 7 chofarotes, os 7 trombetas da ira de Hashem. Enquanto não vier todas as pragas do Apocalipse, esta lei não passará. Está escrito aqui. Mas qual que é a letra que a Bíblia está falando aqui em Mateus? Qual que é a letra? Nem mesmo um iud, nem mesmo a menor letra da Torá vai passar. Como a pessoa lê isso? Ai, que lindo esse versículo. Que lindo. Tem gente que fala, nossa, fiquei empolgado, emocionado. Ah, que lindo. Ah, mas não entendeu nada. Lindo o quê? Você não está entendendo nada. Então ele leu aí, mas não entendeu. Vamos entender o que o Eterno está falando através da menor letra. Vamos lá? Preste atenção agora. Vamos entender o que ele está falando. O que Deus está falando? Quem é esse Ud? Quem é essa menor letrazinha? Quem é ele? Vamos ver quem é ele. Yud é a 10ª letra do Aleph Beit. É a 10ª letra do alfabeto hebraico. A 10ª letra é o Yud. E o alfabeto hebraico é alfanumérico. O Aleph vale 1. O Beit vale 2, e assim por diante, até chegar no Yud, que é a 10ª letra. Então a equivalência numérica, porque é o único alfabeto alfanumérico, Deus o criou alfanumérico. O Yud vale 10. O nome sagrado de Deus, se você escrever em algum lugar, a Bíblia diz que nunca mais você pode apagar. Se você escrever num caderno, guarda enquanto você viver. O nome sagrado, que não pode aparecer em lugar nenhum, é o Yud Re Vav Re. Como que lê isso?
Não tem como ler. Os rabinos não deixam você saber como ler. Aí eles falam Yahweh. Aqui a língua latina americana, você vai numa sinagoga no Chile, na Bolívia, aí eles falam Yahweh, porque aqui é um Y, H, V, H, Yahweh. Mas não posso fazer essa fonética, ok? A tradução mais próxima disso aqui, eu poderia dizer Adonai, que é uma palavra que não pode ser falada lá no barzinho, não pode ser falada em casa brincando, não pode ser falada lá no campo de futebol, na quadra de esportes. Adonai é sagrado, não pode se escrever em qualquer lugar. Mas o tetagrama, as 4 letras sagradas, que é o Yud, Re, Vav, Re, começa com a letra Yud. E tem gente que põe um talite no pescoço, não sabe nem por que está usando um talite. O talite tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 nós. 4 intervalos. Entre um nó e outro intervalo, 2 intervalo, 3 intervalo, 4 intervalo. Por que tem 4 intervalos no meio de 5 nós? Porque que é um Yud, Re, Vav, Re. Eu estou carregando o nome de Hashem. Mas tem gente que põe isso aqui no pescoço e acha que é uma decoração. Ah, eu coloquei o manto sagrado. Hã? Nem sabe o que está usando. Então, o nome mais sagrado que existe, Yud, Re, Vav, Re, que é o tetagrama, Yud. O nome do Filho do Eterno, o primogênito de toda a criação, o nome dele é Yeshua. Aí Roma falou que é Jesus, mas não existe J. Nos escritos originais não existe J, não existe João, não existe José, não existe Jesus. Mas aí Roma criou um J. O nome do cidadão é Iosef, Yohanan, Yeshua. É tudo com Yud. Mas eles precisavam distorcer o texto. Eles precisavam adulterar o texto. Então o nome do Salvador, do Mashiach, é Yeshua. Começa com Yud. Mas você vai lá no livro de Shemot, se não me falha a memória, no capítulo 20, se não me falha a memória, se eu estiver equivocado pode me corrigir, te dou a liberdade. Nós temos um texto que se chama Aseret Hadibrot. O que é o Aseret Hadibrot? As 10 falas. Deixa eu falar numa linguagem mais simples. Os 10 mandamentos. Quantos mandamentos são? Se são 10, é um Yud. Deus não brinca, é nós que somos meio... A gente pensa que sabe, pensa que conhece. Estamos muito longe de conhecer. A gente conhece o superficial, a gente fica boiando. A gente não mergulha, só boia. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. O dízimo é qual parte daquilo que você ganha? Qual parte? Não é a 9ª? Não é a 11ª? Não é a 20ª? Então o dízimo é um Yud. Por isso que numa sinagoga não precisa pregar dinheiro. Não precisa pregar dízimo. Aqui a gente não prega dinheiro, não prega o dízimo. Aqui você tem que raciocinar, racional. Você tem que ser no mínimo inteligente. Então vamos lá. O nome Israel, a terra prometida, um dos menores países do mundo, o mais humilde, que Deus escolheu e disse, essa terra é minha propriedade. Com que letra começa a terra prometida? Yud. Matitiarro disse que não pode tirar um Yud da Bíblia. Só que já tinha que arrancar uma porção de página. Mas espera aí, eu estou só no começo. Vamos em frente, vamos lá. Um Yud.
representa um Yehudi. Um judeu é representado pelo Yud. Se você vê um Yud sozinho, ele representa um judeu. Mas o Yud também, olha lá, representa a mão do Todo-Poderoso. Isso é uma representação que o próprio Eterno, o próprio Divino, o próprio Kadosh Baruch Hu, foi ele quem criou. Simboliza a sua mão. Mas o Yud representa uma chama sempre em ascensão. Então quem está com o Yud na sua vida, o seu Rua, a sua Neshama, está sempre erguendo, subindo. É por isso que essa chama aqui não pode apagar, ó um Yud aqui. Não pode apagar. Porque está dizendo que aqui dentro está a maior das chamas. As pedras que foram escritas com fogo. Fogo. Moshe lá em cima do Monte Sinaí, as pedras foram escritas com fogo, uma chama. Então o Yud representa uma chama sempre subindo. O Yud representa o ponto essencial do Deus indivisível. É por isso que não existe trindade. Eu te abençoo em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantos Deus tem aí? Isso é politeísmo. Tem uma porção de Deus aí. A Bíblia abomina politeísmo. Está escrito no 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, Pasuk, versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Yud, Adonai é um. Shema, ouça Israel, o Eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas. Ele é indivisível e ele é Yud, único. Mas o senhor não falou que o Yud é 10? 10 é plenitude, totalidade, ele é total, ele é pleno. Forte, hein? Forte demais, hein? Então Matitiyahu não estava falando de um simples tio. Começou a ficar um pouquinho mais complexo esse Mateus aí, hein? Esse tio aí está indo muito longe. Mas vamos lá. Eu já expliquei que a 10ª parte, a 10ª letra, né? Do alfabeto, é o Aleph Beit. Mas tem mais alguns pequenos detalhes, mas coisa pouca, coisa pequena. O Yud é coisa pequena de se estudar, não preocupa não. Vamos lá. Valor numérico você já entendeu, é 10, certo? Só que Deus usou 10 frases para criar a terra. Haja luz, haja luminares, haja água, haja o domo, haja terra seca. 10 falas. Ele usou o Yud para criar tudo que você contempla com os seus olhos. Olha que coisa tremenda. Mas vamos lá. Existem 10 gerações do nosso patriarca Adão, o patriarca Adão, no original, de Adão até o nosso patriarca Noé, correram um Yud, 10 gerações. Mas de Noé até o nosso patriarca Abraão, também correram 10 gerações. Deus usou aí para lançar outro patriarca na terra. Ele usou qual fator? Um Yud. Mas presta atenção. Quando o povo estava cativo na terra de Mitzrayim. O que é a terra de Mitzrayim? Egito. Quando os hebreus estavam cativos na terra de Mitzrayim, o Eterno envia sobre os egípcios um Yud. 10 pragas. Em contrapartida, ele livra os hebreus de um Yud.
livra os hebreus das 10 pragas. Então eles têm 10 brahot, 10 livramentos. Brahot, o que é? Bênçãos. Eles recebem 10 brahot, recebem 10 bênçãos. Bênçãos de livramento das 10 pragas. Assim como ele manda um Yud para o egípcio, ele manda um Yud para o hebreu. E no deserto, do dia que eles saíram da terra de Mitzrayim, da terra do Egito, toda a peregrinação, os 40 anos no deserto, até atravessar o Yarden. Quem é o Yarden? O rio Jordão. Até o momento de atravessar o Yarden, o rio Jordão, eles passaram por 10 testes, para ver quem suportaria os testes, quem seria aprovado. Então, o percurso dos 40 anos foi um Yud, um teste, um Yud de 10 testes. Profundo? Mas espera aí, já está acabando. Está sobrando um Yud aí do próximo, mas não tem problema. Deixei um a mais, não tem problema, deve ser mistério. O Yud representa santidade. Respira. Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo-vos, até que os céus e a terra passem, nem mesmo a santidade passará. Começou a ficar meio complexo? O Yud é santidade. A santidade não vai passar enquanto existir céus e terra. E a santidade, ela perdurará. Até um número lindo, maravilhoso, que é o 8. O oitavo. O que é o oitavo? Eternidade. O número do 6 é o homem, que foi criado no 6º dia. 7 é o número de Deus, perfeito. 8 é o número de Yeshua, que no hebraico se fala oitavo Shemini, eternidade. Então olha só, a santidade vai te acompanhar, o Yud vai te acompanhar até a eternidade. 12 espiões entraram na terra prometida para fiscalizar a terra, foi isso? 12. Quantos confiaram e acreditaram? 2. Quantos duvidaram? 10. O Yud representa os 10 que não tiveram fé, emuná, suficiente para entrar na terra prometida. Foi um Yud. Mas por um outro lado, o Eterno muito sábio diz que numa sinagoga tem que ter um minyan. Toda sinagoga tem que ter um minyan. 10 homens que guardam a lei kashrut, a lei kasher. Livro de Vaikra, Levítico, capítulo 11. O que é lei kasher? Não comem carne de porco, porque Deus abomina. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 66. Deus odeia quem come porco. Ele abomina. Se as leis estão ativas e ele não veio abolir, como é que simplesmente descartaram essa lei? Como é que eles pegaram a Bíblia e arrancaram essa página fora? Quem deu essa autorização? Quem é o homem para interpretar o texto do jeito que ele quer? Então tem que ter dentro de uma sinagoga um minyan. É por isso que na hora da abertura da arca, eu vivo chamando os obreiros dessa casa. Porque nós não podemos estar aqui só em 2, só em 3. Ainda mais estamos transmitindo. Quem nos assiste vê 2, 3 aqui em cima, fala, eles não têm capacidade de ter um minyan nessa casa. O que é o minyan? É um quórum, onde tenha 10 homens consagrados em vida santificada, que tenha o Yud na sua vida. Então esses 40 minutinhos aí, você está aprendendo um versículo, uma letrinha,
Ou melhor, uma letrinha de um versículo. Você não está aprendendo o versículo. Uma letrinha de um versículo. E nós terminamos assim, quer ver? Olha aqui que legal. Olha que legal isso aqui, que lindo. Livro de Bemidbar, livro de Números, capítulo 6, 24 e 26, Pasuk 24, 25 e 26, versículo 24, 25 e 26, nós temos o Birkat Kohanim. O que é o Birkat Kohanim? Bênção sacerdotal, que o próprio Eterno disse a Moshe: Moisés, vem aqui, eu vou te ensinar uma bênção, mas chama teu irmão aí, Aharon, chama o sacerdote e ensina para ele a bênção que eu quero que abençoe os meus filhos. Eu, 45 anos de evangélico, nunca disseram para mim que tinha a bênção dos filhos. Engoliram um pedaço da Bíblia, mastigaram. Só que o Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, que está escrito lá, está escrito que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê Shalom. Mas no original está escrito Yaverecha Adonai Veishmerecha. Começa com Yud. Yae Adonai Panavelecha Viuneka. Começa com Yud. E essa Adonai Panavelecha Veyatzei Lecha Shalom. Começa com as 3 frases do Birkat Kohanim. As 3 bênçãos. Começa com Yud. Se você tirar aqui, abolir a lei de Mateus, você tirou a bênção do sacerdote. Simples assim. Olha como eu fui iluminado quando Deus me deu isso aqui. Foi uma elevação espiritual. Quando eu comecei a ver isso aqui, eu falei: Eterno, eu nunca imaginei que fosse tão profundo isso aqui. Eu comecei a comer as palavras. Eu falei: puxa vida, como é lindo. E quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu estudava, eu falava, fiquei perplexo com isso. Agora olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Livro de Gênesis, Bereshit 14, 18. Também nunca te ensinaram isso. Você entendeu tudo errado. Disseram para você que está escrito ali Melquisedeque. Quem é esse? Que palavra é essa? Parece um palavrão. Melquisedeque. Lá está escrito Malquitzedek. Malqui, rei. Tzedek, justo. Rei, justo. Então ele está dizendo Malquitzedek, o rei da justiça, o rei de Shalem. Quem é Shalem? Jerusalém. Nem existia a cidade ainda. Então quem apareceu para Abraham? Quem apareceu para Abraham? Quem é o Malquitzedek? Quem é o rei justo? Quem é o rei de Jerusalém? Porque Jerusalém é uma cidade no plural. Tem 2. A da terra não estava pronta. Então de que cidade que é essa que ele estava falando? Ele estava falando daquela cidade que Yohanan, lá em Apocalipse, olhou para os céus e disse: eis que vejo a nova Jerusalém. Oiê, Malquitzedek é o rei daquela lá, que ainda não chegou aqui. Agora olha que profundo que é isso. Trouxe-lhe pão e vinho, e ele era Kohen, sacerdote de El Elyon. Oiê, a Bíblia dá todas as pistas. Kohen, sacerdote do Deus Altíssimo. Malqui, rei. Tzedek, justo. O rei justo, sacerdote do El Elyon, rei de Jerusalém. Quem é esse homem? Yeshua. Yeshua. Aparece Abraão e vai tomar pão e vinho. É o que você vai fazer daqui a pouco. Tomou pão e vinho. Abraão ceia com ele, faz uma seudá. E de repente, lá no versículo 20, ele diz: e bendito seja El Elyon,
que lhe entregou os seus inimigos. Abraão deu o Yud de tudo que ele possuía. Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía. Não existia nem a Bíblia ainda. Não tinha a Bíblia ainda. Não tinha Torá ainda. Como que Abraão dá o Yud para Melquisedeque? É porque a essência, a centelha divina, a Torá, a palavra já estava dentro de Abraão. É perfeito? É perfeito? Amém? Então vamos terminar, né? Já que é perfeito, vamos terminar. Não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não pensem que eu vim abolir. Não. Não vim. Não vim abolir. Eu vim completar. Faltavam os detalhezinhos aí. Eu vim completar. Eu precisava acrescentar. Pode não faltar, mas eu vim acrescentar. Podia estar perfeito, mas eu vim aperfeiçoar mais ainda. Deixa eu usar esse termo, porque tem tanta gente que fala assim, aquele Roche falou que estava incompleto. Não falei que estava incompleto. Se eu falei, estou ratificando. Ele veio completar. Se estava bom, ele veio melhorar. Sim, na verdade eu digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo centenas de folhas que estão escrito Yud passarão. Pegam uns indoutos, uns cidadãos que se fala que são líderes espirituais, que levam uma multidão com eles. Eles leem isso aqui e falam, está vendo aqui? Yeshua aboliu a lei. Pronto, já blasfemou. Tudo isso que você ouviu aí para trás, ele rasgou. Jogou fora. Por falta de conhecimento de causa. Que o santo, o HaKadosh Baruch Hu, aquele que é todo poderoso, misericordioso, faça com que vocês compreendam, entendam, tenham discernimento de tudo que vocês ouviram aqui nesta noite. Amém, amém, amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.